Olá e bem-vindos à Passadeira Vermelha da Voz da América, comigo Sérgio Nhambe. Nesta semana falamos sobre a Bienal de Veneza, que faz história com uma nova curadora e inovadora. A Catedral de Notre Dame reabriu as portas e vamos também ao Quênia, onde centros tecnológicos estão a ajudar novos empreendedores. Tudo isso e muito mais para conferir já a seguir. Fique conosco. Pela primeira vez, a Bienal de Veneza nomeou uma mulher de origem africana como curadora. Koyo Kuyo, diretora executiva de um importante museu de arte contemporânea na cidade do Cabo, tem sido pioneira na promoção da arte africana mundialmente, tal como foi salientado pela Artnet. A sua seleção para dirigir a edição de 2026 foi um anúncio inesperado, mas emocionante. A Bienal de Veneza é um dos eventos culturais mais prestigiados do mundo. Foram anunciadas as nomeações para os Globos de Ouro. Mindy Kaling e Morris Chestnut revelaram os nomeados. Emilia Pérez dominou as categorias de cinema com 10 nomeações. No lado da televisão, The Bear liderou com 5 nomeações, seguida de Shogun e Only Murders in the Building, com 4 cada. Ariana Grande foi reconhecida por Wicked e Selena Gomez por Emilia Pérez e Only Murders in the Building. A Catedral de Notre Dame, um dos edifícios mais emblemáticos do mundo, reabriu as portas a 7 de dezembro, mais de 5 anos após o incêndio devastador. O evento contou com a presença de dignatários, incluindo alguns presidentes. Durante a cerimônia de abertura, a artista Angelique Kidjo cantou uma versão de Jerusalém de Master KG, o êxito global, com uma coreografia que se tornou febre. As condições atmosféricas obrigaram os organizadores a realizar a cerimónia de reabertura num ambiente fechado, mas isso não desanimou a celebração. O arcebispo de Paris, Laurent Ulrich, abriu as portas de Notre-Dame com a batida do seu bastão. O presidente francês Emmanuel Macron agradeceu a todos os que ajudaram a salvar e a reconstruir Notre-Dame. As grandes nações, segundo ele, podem realizar o impossível. As cerimónias de sábado incluíram muita música, uma mistura do antigo e novo. Mesmo antes de Notre-Dame abrir ao público, multidões já se reuniam fora. As a Catholic, for me, it's super important. Como católico, para mim é super importante. É importante para a história da França, é importante para a minha religião e também é importante mostrar do que somos capazes. I'm a Hindu, but as a person of faith, Eu sou hindu, mas como pessoa de fé visito estes lugares religiosos. They come visit these religious places. O incêndio de 2019, que quase destruiu Notre-Dame, chocou o mundo. Centenas de milhões de dólares e o trabalho de centenas de artesãos foram gastos na sua reconstrução, cumprindo a promessa do presidente Macron de a reconstruir em 5 anos, ainda mais bonita do que antes. A culinária africana é vasta como o próprio continente. Dos cereais e legumes, às especiarias e proteínas, os sabores são infinitos. No livro de receitas A Cozinha Africana Contemporânea, o chefe Alexander Smalls, galardoado com o prêmio James Burt, celebra a riqueza com 120 receitas dos principais chefes que impulsionam a cena gastronômica moderna de África. O mundialmente aclamado chefe e proprietário de restaurantes Alexander Smalls cresceu na Carolina do Sul, região de Gula Gesh. Ele conta que esta comunidade, muitas vezes considerada a mais culturalmente ligada ao continente africano dos Estados Unidos, moldou profundamente a sua paixão e perspectiva sobre a comida. Much of my young life was spent with oral history about Passei grande parte da minha vida a ouvir histórias sobre a África Ocidental, o povo Gula Giki e os seus antepassados. Depois de uma carreira e viagens pelo mundo, uma das coisas em que reparei foi que nós, os negros, não estávamos nas conversas sobre culinária. A nossa comida não era considerada digna de ser apreciada. Por isso, quando decidi que não ia continuar a minha carreira na música clássica, decidi que ia abrir o primeiro restaurante afro-americano de alta gastronomia.
No início dos anos de 1990, levei a comida do povo Gula Giki para Nova Iorque e criei uma expressão culinária que era um jantar requintado com harmonização de vinhos e tudo isso. E as pessoas pensaram que eu tinha perdido o juízo. Digo sempre aos jovens chefes que a razão por que consegui fazer isso foi porque era dono do restaurante. E por isso, apesar de todos os opositores, que não eram apenas afro-americanos, porque os afro-americanos pensavam que eu tinha perdido o juízo, decidi fazer aquilo, que foi um enorme sucesso, e lançou os alicerces. Absolutely. How through slavery, Africa changed the global culinary conversation. A coautora do livro e fundadora do Dain Diaspora, Nina Uduru, diz que o livro conta as histórias de chefes que estão a desmistificar a comida africana e a reinventar a cozinha do continente para um público global. Estes chefes tinham de ter os seus próprios conceitos, não estão apenas a entrar e a sair de África e de outros lugares, mas estão efetivamente enraizados nas comunidades de onde provêm, fazendo algum tipo de trabalho culinário. Por isso, esse foi um critério importante para este livro, que eu acrescentaria ao Alexander's. Alguns dos conceitos errados são desmistificados neste livro. Some that will be demystified, certainly, but there's some that I think people just have gaps in knowledge. Acho que há alguns que serão desmistificados, mas existem algumas lacunas e este livro vai resolver isso porque acreditamos que as pessoas que aparecem nele já estão a desmistificar isso, partilhando as suas receitas todos os dias. Partilham muito o seu trabalho, que as apaixona através da comida. Este livro preenche algumas das lacunas sobre receitas que as pessoas podem não conhecer, mas não enquadra a África numa caixa. Mostra que há muitas comidas, muitos pratos em todo o continente e há muitas pessoas por trás dessa comida e estão a fazer um trabalho incrível para moldar a forma como a vemos e como a provamos e como a consumimos. To shape how you view it and how you taste it and how you experience it. Yeah. Na cidade de Nova Iorque, onde algumas comunidades têm acesso limitado a produtos frescos, um programa escolar está a ensinar os alunos a cultivar os seus próprios alimentos e a melhorar os seus hábitos alimentares. Aaron Rennon tem mais informações sobre como este projeto está a criar um futuro mais saudável para as crianças. Estamos em Brownsville, um bairro da cidade de Nova Iorque, onde a pobreza e o acesso limitado a alimentos nutritivos contribuem para problemas de saúde como a diabetes. Mas nesta escola secundária local, a organização sem fins lucrativos New York Sunworks está a superar estes desafios através de hortas que promovem hábitos alimentares mais saudáveis e formas sustentáveis de fornecer produtos frescos à comunidade. Estamos em 350 escolas públicas. Existem 350 explorações agrícolas nos 5 distritos de Nova Iorque. São 120 mil crianças que aprendem ciência através da agricultura, desde a semente até à colheita. Há uma ligação especial quando se cultiva a própria comida e a comida é tão deliciosa porque é absolutamente fresca. Para muitos destes alunos, esta é a primeira vez que plantam e observam o crescimento dos seus próprios alimentos. A experiência prática ajuda a ligá-los a hábitos alimentares mais saudáveis. Ajudou-me a decidir o que comer, porque antes comia pizza, nuggets de frango, mas isso não tinha legumes, agora como saladas. Percebi que antes comia junk food e não era muito saudável, mas agora percebo que os alimentos saudáveis contêm mais nutrientes do que a junk food. A comida de plástico realmente não me ajuda muito e a comida saudável dá-me mais energia. O programa tem um impacto particularmente forte nos bairros de baixo rendimento, onde o acesso a produtos frescos é muitas vezes limitado. 98% dos nossos alunos vivem abaixo do nível de pobreza e não têm acesso a fruta fresca diariamente. Ao trazer a agricultura diretamente para a sala de aula, estes programas ensinam as crianças não só como cultivar os seus próprios alimentos, mas também como fazer escolhas mais saudáveis que duram a vida toda. Terminado o ciclo de cultivo, estes alunos colhem os frutos do seu trabalho. O programa de colheitas faz parte do currículo. Os alunos colhem centenas de quilos de legumes que cultivaram na sala de aula e levam para casa. É uma ligação adicional, uma alegria adicional, ligar a sala de aula com a casa. À medida que programas como o New York Sunworks se expandem pelas salas de aulas das cidades,
estão a plantar as sementes de gerações mais saudáveis. No Quênia, onde os empresários do setor tecnológico tinham dificuldade em aceder a recursos tão simples como uma ligação à internet, estão agora a receber ajuda das bibliotecas americanas. A Embaixada dos Estados Unidos naquele país tem atualmente em funcionamento 6 centros tecnológicos. O mais recente foi inaugurado em Nairobi no mês passado. Vitória Munga nos traz esta reportagem a partir da capital queniana. Os esforços de Kevin Apodo para encontrar espaços para desenvolver os seus programas e competências para uma empresa de consultoria de capital humano foram inúteis durante anos. Apodo diz que os custos estavam fora do seu alcance. Diria que não foi fácil conseguir uma vaga. Por vezes, é-se obrigado a alugar, pagar ou ir para um hotel. E isso torna-se muito caro. No American Corner, um centro concebido para fornecer infraestruturas e formação a inovadores e empreendedores, Apodo diz que encontrou a ajuda de que precisava. Atuam como centros de recursos, um lugar onde eu poderia simplesmente entrar e ter acesso a um portátil ou internet gratuita, ou um espaço para fazer um programa, se tivesse um. 6 centros apelidados de American Corner Mtani, que significa ruas em Swahili, foram criados no Quênia, incluindo um no Serviço Nacional de Bibliotecas do país, inaugurado a 4 de novembro. No ano passado tivemos um evento de moda com tudo incluído, onde as pessoas se reuniram para descobrir como fazer moda, incluindo pessoas com deficiência. E também tivemos um filme onde as pessoas aprenderam como criar uma curta-metragem nas suas comunidades. Os especialistas dizem que a escassez de recursos e o acesso limitado ao financiamento enfrentados pelos aspirantes a empreendedores tecnológicos em África estão a destruir muitos sonhos. Andrew Faznidje é diretor do Africa Tech Summit, um encontro que liga startups tecnológicas, empresas e investidores. Faznidje afirma que as iniciativas que ajudam os empreendedores tecnológicos quenianos podem compensar tanto o Quênia como os Estados Unidos. Se isto puder ajudar a unir os Estados Unidos e a África e o Quênia, Nigéria ou Egito, qualquer que seja o mercado, já é importante, porque por vezes talvez a transferência de tecnologia necessite de uma pequena parceria ou de uma introdução. Os dados do governo mostraram que cerca de 1 em cada 5 trabalhadores quenianos com menos de 35 anos estava desempregado no final de 2022. Se ensinar uma pessoa a pescar, ela poderá alimentar-se melhor do que dar-lhe peixe. Portanto, a relação que temos com a América, que visa apoiar as startups e um ambiente de empreendedorismo e criar uma estrutura. O sistema educativo é o que responderá à direção estratégica que o Quênia precisa de seguir. Mombasa, Lamu e Nakuru, no Quênia, estão entre outros locais que acolhem os corners americanos. As autoridades esperam que tais iniciativas ajudem a dar vida às inovações de mais jovens. E é desta forma que terminamos o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela vossa companhia. Continue conosco em www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, YouTube, Instagram, X e WhatsApp. É tudo Voa Português. Na vossa companhia esteve o Sérgio Nhambi. Até a próxima.